Olá, seja bem-vindo ao Bíblia Todo Dia. Hoje vamos do capítulo 90 até o 96 de Salmos. Então, o capítulo 90 de Salmos é um dos capítulos mais antigos e foi escrito por Moisés, conhecido como o homem de Deus. Moisés passou por várias lições, né? Depois de passar 40 anos terminados em fracasso na terra pagã do Egito, depois de passar 40 anos como um pastor de ovelhas em Midian, depois mais 40 anos liderando um povo de coração obstinado pelo deserto, Moisés triunfou. E nesse salmo ele compartilha alguns insights para que também possamos ter força na nossa jornada. Moisés ele foi educado em toda a ciência do Egito, né? Mas as lições que ele aprendeu em sua caminhada com Deus foram muito mais importantes. E há duas lições aqui fundamentais que aprendemos na escola da vida. A primeira, a nossa existência aqui na Terra é breve, passa rápido, portanto devemos usá-la da melhor forma possível. Segunda lição, a vida é difícil, mas viver ela, passar por ela é o único modo de amadurecermos. Somos gratos pela ciência moderna, somos gratos pelos competentes, os profissionais da área da saúde, mas não podemos negar a realidade da morte e nem adiá-la quando chegar a hora. A escola da vida é uma preparação para a eternidade com Deus. A vida é curta e por isso Moisés ora no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias. Esse versículo é muito lindo e a gente usa muito para mandar para aniversariantes. E ela é uma verdade, né? Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, nos ensina a passar da melhor forma, fazendo a tua vontade nos nossos dias. A vida é difícil e por isso ele pede, confirma as obras das tuas mãos, no versículo 17. E Deus responde a oração de Moisés. E Deus responde a sua oração. E Deus responde a minha oração. Né? O futuro é nosso aliado, quando Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Guarde isso no seu coração. Capítulo 91. A ênfase deste salmo é sobre os perigos da vida. Então ele adverte sobre várias coisas. Leia aí comigo. Armadilhas ocultas, pragas mortais, terrores durante a noite, flechas durante o dia, tropeçar em pedras, enfrentar leões e cobras. Porém, diante de coisas tão atuais como ataques terroristas, franco-atiradores, motoristas imprudentes, novas doenças, a situação dos nossos dias pode ser tão perigosa quanto a que vemos descrita nesse salmo. Em suma, ele disse que caminhar com o Senhor ajuda a discernir e evitar vários problemas. Temos aqui alguns elementos descritos pelo salmista que fazem parte de uma vida de fé e de vitória. Primeiro, fé em Deus. Como que a gente faz isso? Através de uma vida de comunhão e adoração. Segunda coisa, paz com Deus, uma vida protegida. E terceiro, o amor de Deus, uma vida de contentamento. Capítulo 92 fala sobre um povo que floresce. O verbo florescer que ele fala aqui no versículo 7 significa ser notável, resplandecer, enquanto o mesmo verbo nos versículos 12 e 13 quer dizer ser vigoroso, florescer abundantemente. No versículo 12, o salmista fala sobre a tamareira, né? Que é um tipo de palmeira, e fala sobre o cedro. Duas árvores importantes, eram extremamente valorizadas pelo povo do Oriente. A tamareira por seu fruto e o cedro por sua madeira. Você é este povo, meu irmão, um povo que conquista, um povo que floresce. Aquilo que você coloca a mão, se você for obediente ao Senhor e seguir a vontade dele, vai florescer e será abundante, em nome de Jesus. No capítulo 93, esse salmo ele enfatiza muito sobre o domínio soberano de Deus. Os líderes e o povo precisavam de ânimo para continuar a trabalhar. O estímulo que só poderia vir do Senhor. Esse é um hino curto que engrandece o Senhor, mas apresenta 3 certezas em relação a Deus. Anote aí. Primeira, Deus reina absoluto. Não importa o que venha acontecer com os governantes da terra, o trono de Deus é inabalável.
Segunda, Deus é maior que nossas circunstâncias. Não devemos nunca, queridos, nos concentrar nas ameaças ao nosso redor. Nós precisamos olhar para cima, no trono que está acima de nós. Terceiro, Deus sempre cumpre suas promessas. Falsos profetas, falsos mestres nunca faltarão, mas todas as promessas de Deus se cumprirão em seu devido tempo. Nós somos um povo que não vivemos de explicação, nós somos um povo que vive de promessas. Guarde isso, você não vive de explicação, você vive de promessas. E Satanás, ele tem atacado a palavra de Deus, desde que ele mentiu para Eva. Vocês lembram lá em Gênesis 3? Mas a palavra continua firme. No versículo 5 diz: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa para sempre. E esse também é um assunto importante. O que torna o templo um lugar santo é um povo santo. A beleza da santidade é o adorno mais esplendoroso de qualquer edifício consagrado ao Senhor. Amém? Capítulo 94. Esse salmo ele trata de justiça social. Veja que interessante. E como Deus quer que a gente se responsabilize com isso. Nós devemos trabalhar com Deus em prol da justiça. Até mesmo no tempo de Salomão, pessoas eram abusadas e exploradas. Elas não recebiam o que tinham de direito e não encontravam quem fizesse justiça social por elas. Hoje, por mais que o governo tenha lá as suas secretarias e ministérios, nós ainda vemos muitas injustiças. E essa é uma responsabilidade nossa como sal da terra e luz do mundo, né? Os filhos de Deus devem fazer o possível para promover a justiça aqui na terra. Edmundo Burke deixou uma frase muito interessante. Para que o mal triunfe, o homem bom só precisa cruzar os braços. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e fazer aquilo que podemos da melhor forma possível, porque no final de tudo é o Senhor que conhece o coração das pessoas e Ele julgará com verdadeira justiça. Talvez você pense, né? Mas eu não sei como exercer isso na sociedade. Por isso, Deus levantou um ministério aqui dentro da igreja, chamado Pastora Fátima Flor, para trabalhar diante dessas injustiças e fazer a diferença. Seja enganjado nas campanhas que esse ministério levanta e seja um ofertante fiel. Você pode fazer parte, você vai conseguir se encontrar dentro desse ministério e Deus vai te recompensar. Eu tenho certeza. Vamos lá? Capítulo 95. No versículo 2, ele diz: apresentemo-nos ante a sua face com louvor e vamos celebrar com salmos. Apresentar-se diante da face do Senhor é sair ao encontro dele, é estar diante dele. Devemos ser gratos em nossos louvores por suas misericórdias. Já no versículo 6, ele diz: ó, vinde, adoremos, nos prostremos, vamos nos ajoelhar diante do Senhor que nos criou. Um convite para mim e para você, para nos prostrarmos diante do Rei dos Reis. A palavra de Deus, ela é a parte essencial da adoração, especialmente numa época como a nossa, aonde a inovação é tão comum, substituindo as verdades da palavra de Deus muitas vezes por novidades, e nós precisamos ter cuidado com isso. Ouvir e atentar para a palavra de Deus deve ser uma prática fundamental em nossa adoração. Não basta ouvir a sua voz. Não basta, querido, ouvir a tua voz. Você também precisa ouvir a voz de Deus. Na leitura, na pregação e no ensino da palavra. A gente não deve voltar para casa com um caderno de anotações cheio e o coração vazio. Mas devemos hoje responder a palavra de Deus. Qual a sua resposta hoje ao que Deus tem falado? Porque Ele tem falado, mas muitas vezes a nossa agitação grita e nós não conseguimos ouvir o Senhor. É tempo de pararmos, é tempo até mesmo de mudar a nossa forma de orar, porque muitas vezes a gente fala, mas não ouve o que Deus tem para dizer. E Ele tem falado, e Ele aguarda uma resposta minha e sua, tá bom? No capítulo 96, lá no versículo 10 diz: reina, ó Senhor,
Então, refere-se ao dia que Jesus se assentará no trono de Davi e governará todas as nações. Só então haverá justiça verdadeiramente. Hoje, a criação está sujeita à corrupção. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Mas quando Cristo voltar e seus filhos forem inteiramente remidos, a criação também será liberta. Por isso o salmista descreve a alegria do céu, da terra, dos mares e até das árvores ao receberem o Criador. Vocês lembram que está lá em Romanos 8:19? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Se alegre, você é filho amado de Deus. Deus abençoe você. Se tiver alguma dúvida, deixe abaixo desse vídeo. Até mais.